Sejam bem-vindos à Fórmula da Riqueza em Multinível. Na última aula, eu passei uma aula para vocês de um gráfico que nós trabalhamos dois pontos aqui. Quando nós falamos em riqueza no multinível. Um gráfico que, nesse gráfico, na fórmula da riqueza em multinível, vocês têm que prestar bem atenção no que eu vou passar para vocês agora e os próximos passos que nós vamos fazer juntos daqui em diante. Por que eu vou falar com vocês sobre essa experiência, né, sobre esse gráfico e as próximas etapas? O que me levou a fazer essa aula e as próximas aulas que eu vou me dedicar para vocês, no sentido de poder ajudá-los. Durante esses 34 anos da minha experiência em multinível, vou falar só na parte do multinível, eu fiz muitas entrevistas com pessoas tops do multinível. Vamos falar assim, os titãs, os diamantes, muitos. E nessas entrevistas, o que eu observei? Que muitos deles, não todos, hoje, atualmente, essas pessoas estão quebradas financeiramente. Mas quebradas literalmente sem dinheiro, recomeçando do zero. Então eu quero passar para vocês a minha experiência, o que eu fiz dentro do multinível. Eu quero ensinar vocês passo a passo a como fazer isso. É claro que essas pessoas que quebraram, elas têm vários motivos: economia, problema com a família, saúde, separação, litigioso, não se preparou para fazer um processo sucessório. Então, são vários. Mas resumindo em todas essas entrevistas que eu fiz com as pessoas que tiveram sucesso, estão tendo sucesso hoje no multinível, existe uma fórmula para você se manter rico nesse negócio e crescer cada vez mais. E é uma fórmula que não vou falar para vocês que é simples, porque não é simples, senão todo mundo estaria rico, certo? É uma fórmula difícil. Por isso que eu quero ensinar a vocês. E dentro dessas entrevistas, o que eu senti? Eu senti que todos eles, por mais diversos problemas que todo mundo teve para estar quebrado hoje, eu cheguei numa seguinte conclusão, que eu trouxe para mim também. É uma falta da educação financeira e alguém que oriente o que fazer. Então é nesse ponto que eu tomei a decisão na minha vida, quando eu saí da gestão do grupo Quem Compacta. Eu tenho vários outros negócios. Eu vou dedicar, eu vou ensinar essas pessoas. Eu vou ensinar as pessoas, nós vamos ter um grupo fechado, com uma área alugada, que vão estar só as pessoas que vão dar os próximos passos, junto comigo e com vocês, dentro dessa fórmula da riqueza no multinível. Então foi por isso que eu tomei essa decisão de ensiná-los. Como que eu fiz? Como que eu, como líder de multinível e como empresário do ramo da indústria do multinível, fiz. E a fórmula, ela é igual, tanto para você que é líder, ou para você que está começando agora, ou que vai empreender. A fórmula ela não é diferente. Ela é igual. Se você pegar as pessoas que hoje, na atualidade, nós temos pessoas no Brasil, titãs, dentro do multinível. Você sabe que tem um multinível que é o multinível sério, e tem um multinível não sério. Eu não quero entrar nesse mérito hoje, mais para frente nós vamos falar sobre isso, mas não quero entrar nesse mérito. Mas quem está nesse multinível que é o sério, estão tirando hoje, de 500 a 600 mil de bônus mês. Então o multinível é um nicho do mercado que está em grande evidência hoje no Brasil, mas grande, porque essas empresas sérias conseguiram mostrar para esses líderes que hoje ainda dá um grande resultado trabalhar
e desenvolver o sistema multinível. Então é nesse ponto que eu quero falar com vocês, tá? Então como que é essa fórmula? Essa fórmula que nós falamos para vocês, o que eu fiz e peço que vocês também pensem nisso. Numa fórmula, você tem que ter um principal objetivo seu. Então nessa linha azul que eu fiz aqui, sobe, baixa, assim, aqui é as vendas, tá? Vendas. O que são as vendas? Nós somos homens de vendas. Nós somos homens e mulheres do negócio produtivo de vendas. Então essas vendas significam as suas vendas próprias e também a venda da rede. Então você tem que ter um foco. Todo dia você precisa vender. Esse é o principal foco. E outro principal foco, o que é? É os bônus. Então nós fizemos uma aula explicando qual que era o objetivo desse gráfico. Só estou relembrando a última aula porque eu vou partir a nossa aula de hoje a partir dessa linha de raciocínio. Então você tem que ter um principal foco do multinível. O que é? É como você trabalhar a sua rede e ter a sua bonificação, que vai perdurar por muitos e muitos anos, e também as suas vendas. E o que nós fazemos o que nós sabemos fazer bem? Vocês e eu, nós sabemos fazer bem o quê? Vendas. Não é isso? Nós sabemos fazer bem, formar rede. Então nós sabemos ganhar dinheiro trabalhando e formando pessoas no multinível. Eu, por exemplo, na área da indústria, do multinível, da fábrica, eu sei fazer bem o negócio, era ter lucro e ganhar dinheiro. Aí vem agora o principal objetivo nosso hoje, que é a fórmula da riqueza em multinível. Aí nós temos assim, por que os ricos ficam mais ricos dentro do multinível? Vocês que são de multinível, vocês sabem disso. Quantas pessoas vocês conhecem hoje que estão milionárias? Eu conheço dezenas e centenas de pessoas que são milionárias no multinível. E por que cada vez mais eles ficam ricos? Porque os ricos investem de modo diferente. Eles aplicam em investimentos que não são oferecidos aos pobres e à classe média. Então é isso que eu quero ensinar para vocês e o que eu fiz com as minhas contas, com a minha riqueza, como que eu aumentei a minha riqueza na empresa, na indústria multinível e também na pessoa física. Aí eu pergunto para você, você tem uma fórmula, um plano para sua riqueza? Você tem um plano para ser um grande líder, você tem um plano para formar rede, você tem um plano de negócio da empresa, concorda? Você tem um plano para ganhar dinheiro, mas você tem um plano para aumentar a sua riqueza? É nisso que eu quero falar com vocês, que é esse plano, que é a forma da riqueza no multinível. Se ainda você não tem, não se preocupe. Nós vamos fazer junto esse plano, que é através dessa fórmula da riqueza em multinível. Quando se fala em dinheiro, nós temos que estar preparados. Eu quero falar dois pontos hoje para vocês com relação a estar preparado. Quando você já tem dinheiro, não precisa ter muito dinheiro não, tá? Vou falar hoje que nós vamos fazer depois com calma juntos, tá? Nós vamos abrir uma conta junto. Eu preciso que cada um de vocês separem 10 mil reais, de 10 a 12 mil. Porque eu vou abrir uma conta. Vai ser uma conta pública, minha na pessoa física. Todos os meus bens hoje, eles estão na pessoa jurídica. Então eles já estão nessa conta, financeiramente. Mas eu vou abrir uma conta, já decidi isso, já falei com meus agentes financeiros. Vou abrir uma conta na minha pessoa física, vou dar o passo a passo como vocês vão abrir. Vocês vão colocar esses 10 mil lá e nós vamos fazer junto. Combinado? Então vamos lá, sobre as dois pontos que eu quero falar com vocês, é ter controle. Você precisa ter controle. Vou dar um exemplo. Você já está com esses 10 mil lá guardado. Aí você tem, vou dar dois exemplos, tá? Você tem, por exemplo, você é uma pessoa que está com uma casa alugada. Aí você está sem dinheiro. Então vai executar o contrato e você vai ser despejado, certo? Qual que é a primeira coisa que você ou a tua esposa ou o teu marido vai ter a pressão? Não, nós não podemos perder a casa. Essa é a emoção. O que você faz de imediato? Vai lá, pega o dinheiro e vai lá e paga. Não, não é assim.
ter o controle na emoção é o seguinte: vamos pegar o contrato, vamos ler o que fala o contrato, e lá vai ter as cláusulas, e você vai trabalhar em cima da cláusula. Se na cláusula falar que você vai ficar 3 meses sem pagar, você já sabe, concorda? Você vai sentar com a imobiliária ou com o proprietário e vai falar o seguinte: olha, aconteceu um imprevisto financeiro, cada um vai ter a sua justificativa, e eu não tenho condições de pagar, eu preciso negociar. Quando você entra numa negociação, no segundo mês, o que vai acontecer? Você vai ter um documento que você vai pagar isso, por exemplo, em tantas vezes, concorda? Então ele vai para aquela cláusula. Então você vai ter um acordo. Então a emoção não pode controlar você. Se você for pela emoção, você vai pegar os 10 mil e vai pagar. Aí você tirou a sua reserva e está com o problema de novo. O segundo exemplo. Você teve, por exemplo, um problema de doença na família, com o filho, normalmente mais com os pais, que são já mais de idade, certo? Você é o responsável. Aí precisa tomar uma decisão rápida, que é ir para o hospital fazer uma cirurgia. O que você faz? Você pega o dinheiro e vai lá e resolve, né? Não é assim que funciona. Quem são as pessoas que estão ligadas ao seu lado, que tem essa responsabilidade com a família? Então você vai passar o problema para ele e falar assim: olha, eu não tenho, você tem os 10 mil, eu não tenho condições de poder assumir esse compromisso sozinho. Eu tenho condições de poder assumir com 1.000. O que você pode fazer? Percebe? Então isso é emoção. Então você precisa colocar, ter o controle da sua emoção. Não é porque aconteceu o problema, você já resolve. Então tem vários outros exemplos, eu não vou citar aqui, vou ficar só nesses dois, certo? E qual que é a razão, né? A razão para isso. A razão o que é? É você dominar o controle. Né? O que é dominar o controle? É isso que eu acabei de falar para vocês. No caso do despejo, analise o contrato. Ok? No caso do médico, converse com mais pessoas. O que tem que ser feito? Você tem que achar alternativas sem ter que mexer nesta questão que é o que você guardou. Então, outro passo que nós vamos falar com vocês é o chamado de reserva de emergência. Nós vamos começar esse 10 mil chamado de reserva de emergência. O que vocês precisam fazer? O que é uma reserva de emergência? Você sabe quanto que é o seu custo, não da empresa, de vocês como líder, tá? Quanto que é o custo seu para você viver? Quanto que é? Luz, a parte de energia, água, supermercado, alimentação, a parte de saúde. Então vamos supor que você tem lá um exemplo, que nesse custo seu tem 3 mil. Como que você vai montar um caixa de reserva de emergência? Você vai pegar esses 3 mil que é mês e vai multiplicar isso por 12 meses. Entendeu? Então se você faz esse cálculo na reserva de emergência, o que é os 3 mil? Você precisa desses 3 mil para viver. Então você vai multiplicar por 12 e vai guardar esse dinheiro. Ok? Chama reserva de emergência. Esse é o primeiro ponto que nós vamos trabalhar sobre a fórmula da riqueza em multinível. Tá. Reserva de emergência, nós vamos trabalhar com essas informações. E aí nós vamos trabalhar, o primeiro ativo que nós vamos trabalhar, que eu pedi para vocês, 10K. Então quem de vocês conseguir esses 10 mil, fala, Kozuka, eu já tenho esses 10 mil, estou separado, não vou precisar dele agora, eu vou abrir uma conta junto com vocês, eu vou pôr meus 10 mil também, tá? Uma conta, eu vou abrir um grupo separado, um grupo fechado, e uma pessoa de uma grande equipe que eu tenho vai nos ajudar a abrir essa primeira conta. Nós vamos abrir uma conta numa corretora de investimento. O custo é 0, não vai pagar nada. Essa pessoa vai estar no grupo junto com a gente, da corretora, e vocês vão abrir na pessoa física. Ok? Pode ser uma conta para você, ou você pode abrir uma conta na pessoa física que você queira estar junto com vocês, mas vamos supor, eu tenho um filho que tem 18 anos, eu quero ensinar ele já desde já a fazer o meu processo sucessório, eu quero abrir essa conta. Você pode abrir.
da pessoa física, só que sempre ele vai estar junto. Mas o mais importante é você ter o controle do que nós vamos ensinar sobre a fórmula do multinível. O que é o controle? Primeiro você aprenda. Não traga uma pessoa, essa pessoa aqui, meu financeiro vai cuidar. Na fórmula da riqueza multinível, não faça isso. Aprenda você mesmo e fazer como eu fiz, tá? Então nós vamos abrir essa conta e vamos abrir um grupo, tá? Junto. Então na semana que vem, tantos vocês que estão aqui hoje nesse encontro comigo, nessa área logada, mais o pessoal que está na escola da Fortune Training e também mais pessoas que estão me acompanhando já há um bom tempo, tá? Vão também entrar nesse grupo, tá? Então ela vai chamar, como é que vai chamar o grupo? FRN. Aí eu vou colocar na frente depois mais um item que vocês vão ser convidados. Mas quem vai entrar nesse grupo? Somente as pessoas que falam assim, Kozuka, olha, eu já tenho os 10 mil para mim poder abrir essa conta, ok? Qual que é o nosso próximo passo? Qual que é o nosso objetivo? Agora, a curto prazo. O nosso objetivo, meu e de vocês, é chegarmos junto em 50 mil, que nós chamamos no mercado financeiro de 50K. Então nós vamos começar com 10 mil, eu vou abrir a conta, vocês também, e nós vamos passo a passo, porque quando nós ensinamos passo a passo a fórmula da riqueza multinível, você não tem medo. Vou dar um exemplo para vocês. A primeira vez que uma pessoa falou assim para mim, Kozuka, nós vamos para o Japão. Eu nunca nem tinha saído do Brasil. Você imagine medo. Eu falei, não, o que ele fez? Ele falou, olha, vem cá, eu vou te dar todos os caminhos, você vai embarcar comigo, vou levar você junto comigo, nós vamos ter lá, eu vou te explicar onde que nós vamos, o nosso passeio, quanto vai custar, quais os documentos você vai precisar tirar, o passaporte, o visto. Então isso me deu segurança, porque é a primeira vez. Então vocês vão entrar dentro de uma forma da riqueza financeira que é a primeira vez de vocês. Então vai dar um pouco de medo, mas não se preocupe, porque eu vou fazer, inclusive, a minha conta que eu vou abrir com vocês, eu vou fazer junto, ok? Depois que nós abrimos essa conta, nesse grupo, já estamos com a conta aberta, já transferimos para essa conta, vai ser via TED. Nós vamos fazer, nós estamos já chegando na parte para finalizar, nós vamos fazer o seguinte, olha, eu quero explicar para vocês, com esses 10 mil, nós que somos mais antigos aqui, eu quero falar com vocês chamado locações de imóveis. Então nós, o pessoal, principalmente os mais, vamos falar mais antigos, não vai ficar ruim, mas o pessoal que tem mais de, vamos falar assim, vamos falar, não a geração Y, né? Agora, mas nós tínhamos, qual que era a nossa segurança? Eu me incluo nessa porque eu era assim também montei minha forma da riqueza assim, tá? Aqui nós temos, vamos falar de locação. Aqui é um prédio. Se você fosse hoje comprar um prédio, ou alugar um prédio, ou construir um prédio, vai custar uma casa de alguns milhões, certo? É assim que funciona. Você está com dinheiro sobrando, eu vou investir, vou comprar, ou vou construir um prédio para alugar. Ou se não, eu posso alugar o quê? Uma casa. Mas hoje para você que está aí, na sua cidade, ou na capital, para você ou investir numa loja, ou no escritório comercial, ou num apartamento, que não é para você morar, mas você vai fazer um ativo para ele te dar rentabilidade. Hoje, para você fazer um pequeno investimento, pelo negócio que eu estou fazendo já há muito tempo, você precisa, no mínimo, de 250 mil a 300 mil. Mínimo. Certo? Mas, Kozuka, mas como que eu vou comprar um imóvel desse e alugar com 10 mil? Hoje já tem. Daí, quando nós abrimos a conta e nós fazemos junto, os 10 mil nós transferimos para lá, eu vou ensinar vocês a aplicar, chama-se fundo imobiliário. Eu já faço isso já há muito tempo. Agora eu vou ensinar vocês passo a passo. E esse fundo imobiliário, na pessoa física, ele é isento de imposto de renda. Então, esses 10 mil que nós vamos abrir a conta,
nós vamos investir ele pode ser um prédio, ele pode ser várias casas, ou ele pode ser um shopping. Então você, no fundo, nós conseguimos fazer com 10 mil. Eu já estou fazendo isso há algum tempo. E todo mês vai cair o aluguel para você. Hoje, eu fiz um de 10 mil numa outra conta, não é essa que eu abri para mim já saber como que é o processo. Então, desses 10K, eu já estou recebendo de aluguel hoje R$84. Todo mês, todo dia 15, ele está lá na conta. Então eu vou ensinar vocês a fazer esse passo a passo em como que nós podemos nos preparar para a nossa riqueza futura. Então isso precisa de passo a passo, um ensinamento, a fórmula que eu falo que é a fórmula da riqueza dentro do multinível. Porque nós no multinível sabemos ganhar dinheiro, só que nós, além de saber ganhar dinheiro, só que nós não sabemos onde investir. Não é só investir tudo na rede, não, existe uma porcentagem para isso, eu vou entrar lá, mas hoje o importante é vocês entrar junto comigo, vamos abrir essa conta e vamos alugar parte dessa locação com 10 mil, que seja num shopping ou nas capitais ou galpões, que existe hoje muitos galpões sendo alugados na cidade de vocês, mas existe um fundo que cuida disso, que é muito seguro, que é o fundo da Bolsa de Valores. Então eu já domino isso já há muito tempo. Aí você vai, Lucas, mas por que você vai ensinar isso agora? Só agora você resolveu fazer isso para nós? Porque agora eu sinto segurança que vocês estão preparados para isso. O que mais me deixou chateado e mais me deixou triste é de ver pessoas líderes que ganharam milhões e hoje não estão sem nada. Eu conheço líderes que estão pedindo favor para os amigos da liderança para ajudá-los. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Mas por quê? Porque faltou essa educação. Essa educação nós não temos lá no colégio, nós não temos na faculdade, a educação financeira. Nós temos que aprender na vida. O empreendedorismo nós temos que aprender na vida. Mas se nós tivermos uma pessoa que tem condições de poder, que eu estou fazendo hoje, tem vários hoje profissionais fazendo isso, mas eu quero ensinar vocês a riqueza no multinível, porque eu fiz isso a minha vida inteira. Eu fiz isso há 40 anos. E uma coisa eu posso falar para vocês, vocês sabem que durante esses 40 anos eu nunca quebrei. Quebrar financeiramente, ficar sem nada, nunca. Já passei dificuldades financeiramente, a minha empresa já chegou aí para protesto, como é com qualquer empresário. Mas quando você tem essa segurança da educação financeira e tem alguém que te orienta como fazer, é muito difícil você quebrar. E é muito difícil você chegar lá no final da vida sem ter dinheiro. Hoje, eu montei a minha carteira, que é a forma da riqueza financeira. Tudo que eu vou passar para vocês aqui, a forma da riqueza financeira, eu montei para mim, primeiro para mim. Hoje não, hoje eu já estou... para finalizar a minha aula de hoje, eu vou fazer a seguinte colocação para vocês. Todos nós pensamos assim: eu quero trabalhar bastante, vou ser empresário, vou empreender para minha aposentadoria, certo? Aí você quer se aposentar com quantos anos? Você tem uma fórmula da riqueza para você chegar lá aposentado? Se você não tiver, não adianta. Eu conheço pessoas que ganharam muito dinheiro, mas não tinham uma fórmula. Aí chegou no final da vida dele, está dependendo hoje da aposentadoria do governo, está dependendo da ajuda dos filhos. E você pode se aposentar cedo. Nós temos muitos jovens aqui. Você pode aposentar muito cedo. Eu me aposentei com 48, minha esposa com 47. Hoje eu não tenho preocupação de me preocupar com o dinheiro para me viver. E quando você se aposenta, você quer o quê? Você quer viajar, né? Infelizmente a pandemia não está deixando, você pode ter dinheiro, não está podendo viajar. Então você guarda mais dinheiro ainda. Então é hora de você fazer o quê? Cuidar dessa riqueza. Então é nesse passo a passo que eu quero ensiná-los. Esse é meu objetivo, tá? Então por hoje é só e até a próxima aula, que eu conto com vocês estar aqui presente também, tá? E com certeza nós vamos construir essa riqueza dentro do multinível. Ok? Muito obrigado e até a próxima aula, pessoal.